Uma curva paramétrica pode ser definida da seguinte forma. Primeiramente, nós consideramos dois números reais a e b, em que a é menor do que b. Uma curva em C, que é o conjunto de números complexos, é o contradomínio de uma função contínua gama. Tal função é definida dentro do intervalo AB e a imagem dela está contida dentro do conjunto dos números complexos. A função gama é designada por parametrização da curva. Quando nós entramos no contexto de parametrização, um parâmetro está associado a essa curva, e nesse caso nós chamamos de t. Sendo assim, a curva gama ela pode ser escrita como sendo uma função definida por gama de t é igual a x de t mais i, que é a unidade imaginária, y de t, em que esse t é o parâmetro, ele está definido no intervalo AB, que é o mesmo domínio de gama. Então, essa curva gama de t, definida dessa forma, é chamada equação paramétrica da curva. Para ilustrar a definição de curvas paramétricas, nós vamos considerar essa figura. No lado esquerdo, nós temos o intervalo AB, no qual t, que é o parâmetro, está definido. Do lado direito, nós temos a função gama de t. É importante observar as extremidades dessa curva, que são definidas por gama de A e gama de B. Isso ocorre por causa do intervalo que a gente definiu. Como o intervalo do parâmetro varia de A até B, se eu aplico a função gama no extremo A, eu obtenho gama de A. Se eu aplico gama no extremo B, eu obtenho o valor gama de B, que são os valores que coincidem com os extremos da curva gama de t. Dado um valor arbitrário dentro do intervalo AB, t0, nós conseguimos encontrar um valor gama de t0, que está sobre essa curva gama de t. Sendo assim, para obter todos os pontos que descrevem a curva gama de t, nós devemos variar o parâmetro t ao longo do intervalo AB. Feito isso, para cada ponto dentro do intervalo AB, vamos obter um ponto gama de t. Fazendo isso para os infinitos pontos que compõem esse intervalo, nós conseguimos descrever a função gama de t como um todo. Uma outra definição importante no contexto de curvas paramétricas é a curva suave. Uma curva gama é dita suave ou regular quando as funções que compõem ela, que são as funções x de t e y de t, têm derivadas contínuas dentro do intervalo em que ela está definida, nesse caso o intervalo AB. Além disso, o vetor y' de t, definido por x' de t mais y' de t, ele não se anula dentro desse intervalo. Sendo assim, para uma dada curva, nós precisamos encontrar qual é a parametrização dela, encontrar quais são as derivadas de x e y, verificar se elas são contínuas e, além disso, verificar se a derivada γ' ela vai ser diferente de zero para todos os pontos dentro do intervalo AB. Geometricamente, a suavidade de uma curva quer dizer que ela tem um vetor tangente dado pelo γ' de t, que ele é único em cada ponto do intervalo, e também varia continuamente em t. Se nós formos pensar em termos ilustrativos, curvas suaves são aquelas em que a função não possui descontinuidades no meio da curva e, além disso, não ocorrem comportamentos como nós. Agora que nós sabemos o que é uma curva suave, nós vamos considerar o caso em que γ é composta por uma união finita de curvas suaves. Então, se γ1, γ2, γ3 até γn são curvas suaves, de forma que, quando nós façamos a união delas, a γ resultante seja conectada, então essa curva γ ela também é dita suave, mais ainda, ela é dita seccionalmente suave. Para ilustrar a função γ como sendo uma união de curvas suaves, nós temos aqui a γ1, a γ2 e a γ3. Quando nós conectamos essas três curvas, a função resultante γ ela é dita seccionalmente suave, porque nós temos seções em que cada seção é composta por uma função suave. Vejamos então um exemplo de curva paramétrica suave aqui. Temos γ de t definida como x de t mais y de t, que é a definição da curva paramétrica. T está variando dentro do intervalo de -1 a 2.
temos que x de t é t e y de t é igual a t ao quadrado. Então, vamos lá. Nós temos que y é igual a t ao quadrado. Então, se substituirmos o x, que é igual a t, no y, obtemos y igual a x ao quadrado. Essa função, ela representa uma parábola em termos do plano x e y. Dessa forma, se nós escrevermos gama da forma x mais y de t, nós obtemos o seguinte: gama de t vai ser igual a x de t, que é t, mais y de t, que é t ao quadrado i. Derivando gama, obtemos a derivada de t é 1 mais 2t i. Vejamos só que as funções 1 e 2t, elas são as derivadas de x e y, que são contínuas dentro desse intervalo definido em t. Além disso, essa derivada ela é diferente de zero em todo o intervalo que t está definido, que no caso é de menos 1 a 2. Não existe nenhum valor de t dentro desse intervalo para o qual essa função γ' é nula. Então, nós podemos concluir que a função γ de t ela é suave dentro desse intervalo. Visualizando esse problema, então, nós temos aqui do lado esquerdo o intervalo que vai de menos 1 a 2. Quando nós aplicamos a função γ, o gráfico, a curva obtida, é essa parábola, que vai variar de menos 1 a 2, porque é o intervalo em que t está variando. Então, nesse caso, como o x é igual a t, então em x vai ter a mesma variação do intervalo t. Então, variando de t de menos 1 a 2, nós desenhamos esse arco aí da parábola. Um outro exemplo que nós podemos aplicar para diversas situações é a circunferência com centro no ponto complexo Z0, que é definido por x0 mais y0i, e de raio R. Essa circunferência ela pode ser parametrizada considerando que a função x de t é definida por x0 mais r cosseno t e y de t é igual a y0 mais r seno t. Sendo assim, escrevendo a função γ de t, nós temos que γ de t é igual a x0 mais r cosseno t, que é a sua parte real, mais i, que multiplica y0 mais r seno t, que é a parte imaginária dessa função. O t ele varia de 0 a 2π, porque nesse caso nós temos uma circunferência completa. O t ele pode variar num intervalo diferente, se nós quisermos pegar um arco dessa circunferência. Então, por exemplo, se eu quero pegar um arco pela metade da circunferência, o meu t vai variar de 0 a π, e não mais de 0 a 2π. Se eu quiser pegar um quarto, eu não vou mais variar de 0 a 2π, eu vou variar de 0 até π sobre 2. Então, o t ele é ajustável dependendo do caso que nós temos, mas sempre que temos uma circunferência, nós podemos utilizar essa parametrização. Para ilustrar a parametrização da circunferência, temos aqui, para uma circunferência completa, que vai de 0 a 2π, nós temos um intervalo em que t está variando, que nesse caso é de 0 a 2π. Quando aplicamos a função γ nesse intervalo t, nós obtemos uma circunferência, desde que γ seja definido como x0 mais r cosseno t mais i y0 r seno t. Uma outra parametrização importante é a da reta ou segmento de reta. Nós sabemos da geometria euclidiana que em dois pontos quaisquer passa apenas uma reta. Sendo assim, se nós queremos parametrizar uma reta, nós precisamos de dois pontos. Vamos considerar aqui Z0 e Z1. Então, uma parametrização para uma reta é dada por γ de t é igual a Z0 mais t, que multiplica Z1 menos Z0. O t vai sempre variar de 0 até 1. Lembrando que esse é um tipo de parametrização de reta ou segmento de reta, e nós podemos sempre utilizar ele. Uma outra forma de entender essa parametrização é descrevendo em termos de x de t e y de t. Se o Z0 é dado por x0 mais i, que multiplica y0,
e o Z1 é dado por x1 mais y1, nós podemos reescrever a função gama de t dessa forma. Z0, que é x0 mais y0, mais t, que multiplica o Z1, que é x1 mais y1, menos o Z0, que é x0 mais y0. Feito isso, nós obtemos a seguinte equação. Gama t vai ser definido por x de t e y de t, em que x de t é dado por x0 mais t, que multiplica x1 menos x0, mais i, que multiplica o y de t, que nesse caso vai ser y0 mais t, que multiplica y1 menos y0. É importante comentar que essas duas parametrizações elas são equivalentes. Então, nós devemos saber relacionar elas duas. Tanto é possível utilizar Z0 e Z1 para a obtenção dessa parametrização, quanto identificarmos x0 e y0 para que seja possível escrever dessa forma. O importante aqui é que, utilizando essa parametrização, o t sempre vai variar de 0 até 1. Nem sempre é simples encontrar a parametrização de uma curva, mas em alguns casos realmente é. Para isso, nós vamos definir a parametrização natural, que tem esse nome justamente porque é uma forma intuitiva de encontrar a parametrização de uma função que se encontra no plano xy, de uma curva. Sendo assim, se C é uma curva no plano xy referente a uma função dada por y igual a f de x, então nós definimos uma parametrização natural de C por gama de t é igual a t, f de t. O que isso quer dizer na prática? Que o x vai ser sempre o t e o y vai ser obtido quando nós substituirmos esse valor x igual a t na função y igual a f de x. Para ilustrar a parametrização natural, vamos resolver esse exercício, no qual nós precisamos parametrizar uma curva que é definida por uma função y igual a x ao cubo. Nós podemos observar que essa função se encontra na mesma forma da definição de parametrização natural, ou seja, y é igual a uma função que depende de x. O x está variando de menos 3 a 3. Então, definindo o x igual a t, assim como na parametrização natural, nós substituímos o t no lugar do x na função y. Então, obtemos y é igual a t, que é o x, elevado ao cubo. Dessa forma, o x e o y são funções de t. Podemos, então, escrever gama de t em função de x e y, ou seja, t mais i t ao cubo. O x está variando de menos 3 a 3. Como o x é igual a t, então nós podemos afirmar aqui que o t também vai variar nesse intervalo. T vai variar o intervalo de menos 3 a 3. Então, finalizando o exercício, a parametrização gama de t ela vai variar de menos 3 a 3 em t. O último conceito da nossa aula de hoje vai ser a definição de orientação da curva. Uma curva C qualquer, que pode ser parametrizada por uma função gama, ela tem orientação ou sentido. Por definição, essa orientação ela é dada de gama de A para gama de B. Nesse contexto, temos as seguintes considerações. A primeira delas é que quando o gama de A coincide com gama de B, a curva é fechada. Ou seja, o mesmo ponto de início da curva, que é o gama de A, é o ponto de finalização da curva, que é o gama de B, e eles coincidem. O exemplo mais simples de curva fechada é uma circunferência, como a gente definiu na parametrização. No geral, quando nós dizemos que a orientação de uma curva é positiva, ela é dada no sentido anti-horário. Dado dois pontos T1 e T2 dentro do intervalo aberto AB, se gama de T1 é diferente de gama de T2 sempre que T1 é diferente de T2, então dizemos que gama é uma curva simples. Uma curva simples e fechada é chamada ainda de curva de Jordan.
Uma curva simples pode ser entendida como uma curva suave. Não há descontinuidades e também não há estrutura como nós. Não há cruzamentos dessa curva com ela mesma. Essa curva gama, sendo simples e fechada, chamamos de curva de Jordan. A circunferência também é um exemplo de curva de Jordan.